Fala, moçada, vamos continuar aqui com o nosso curso então. A gente falou no vídeo anterior sobre a lei de Gauss, né? Onde para andar da distribuição de carga eu preciso fazer uma superfície envolvendo essa carga e calcular o fluxo através dessa superfície. Essa superfície a gente chama de superfície gaussiana, certo? Dá uma olhada no vídeo anterior aí para ver esses conceitos que a gente viu. Agora vamos começar aplicando um pouco mais a essa lei de Gauss para sistemas que têm um pouco mais de simetria. Então, para começar, vamos considerar agora um sistema que tem a simetria que a gente chama de simetria cilíndrica. Só um instante. Então, vamos aplicar agora a lei de Gauss para um sistema com simetria cilíndrica, ok? Só traçar um. Joia. Esse problema a gente já viu ele utilizando o método da lei de Coulomb para se resolver. Para começar, a gente vai tentar então calcular o campo elétrico de uma linha de carga longa, um fio infinito, por exemplo. A gente fez esse problema quando a gente estudou a lei de Coulomb. Só para recordar como é que a gente fez na ocasião. Então vamos supor que você tenha o eixo X aqui e você queira calcular o campo elétrico nesse ponto. O que a gente fez foi, a gente considerou um elemento de carga dQ, esse elemento de carga gera um campo DE, né? E aí a gente utilizou das questões de simetria para cancelar uma componente do campo elétrico e calcular só as componentes na direção X, devido ao fato que o problema ele é simétrico aqui. E a ideia, utilizando a lei de Coulomb, é que eu somava todas as componentes X por meio de integração. E a gente viu que essa integral aqui não é tão simples de ser resolvida. A princípio, é necessário a substituição trigonométrica, fazer todo um processo que levou um certo tempo. Então a gente vai ver que esse mesmo problema aqui pode ser resolvido de maneira mais simples utilizando a lei de Gauss, correto? Então, para alguns problemas que envolvam mais simetria, a lei de Gauss nos fornece uma ferramenta poderosa para se resolver, certo? Essa aqui é a lei de Coulomb, né? Então a gente vai resolver o mesmo problema, só que agora utilizando a lei de Gauss. Então vou considerar aqui o mesmo fio, né? A mesma linha de carga infinita, certo? E eu quero calcular o campo elétrico em um ponto qualquer aqui, a uma distância R da nossa linha de carga, assim como era R aqui, correto? Então o que eu tenho que fazer de acordo com a lei de Gauss? Vamos voltar novamente aqui. Eu tenho que envolver a minha superfície, ou a minha distribuição de carga, perdão, por uma superfície gaussiana e depois aplicar, né, o cálculo do fluxo elétrico nessa superfície. Então, nesse caso aqui, como eu tenho um fio infinito, a minha distribuição, você pode observar que um ponto aqui, todos os pontos que estejam a mesma distância do nosso fio, eles vão ter o mesmo valor do campo elétrico. Então esse campo elétrico, estando a uma mesma distância do fio, ele tem o mesmo valor. Então de cara eu observo que eu tenho que produzir uma superfície cilíndrica ao redor desse nosso sistema. Então eu vou produzir uma superfície que tenha um formato de um cilindro, veja bem.
Tá aqui nosso cilindro. Certo? Porque todos os pontos na superfície lateral desse cilindro, eles têm o mesmo valor de campo elétrico. E isso aí vai nos possibilitar simplificar o cálculo do fluxo, porque aí eu posso tirar o módulo do campo elétrico para fora da integral e resolver facilmente. Então, qual que é a ideia? Fiz a superfície gaussiana. O segundo passo é calcular o fluxo nessa superfície. Então veja que eu tenho que calcular em toda essa superfície. Essa superfície tem 3 regiões, a região lateral e as tampas aqui. Só que assim como ocorreu aqui, nesse problema, só que agora ao contrário, né, na verdade, nessas duas tampinhas aqui, se eu pegar qualquer elemento de área dessa tampinha, a gente observa que a área ela aponta sempre perpendicular a superfície. Aqui embaixo a mesma coisa. Então, quando eu tenho que calcular o fluxo nessas duas tampinhas aqui, eu observo que o fluxo nessa tampa, tanto aqui, o fluxo vai ser igual a zero por causa do ângulo de 90 graus. Então, não preciso considerar o cálculo do fluxo nessas regiões. A única região que me interessa é a região lateral da nossa superfície. Então, quando eu pego um pedacinho dessa superfície aqui, o que eu observo é que o elemento de área ele tem que apontar perpendicularmente à superfície. Então, está aqui nossa área. Certo? E o campo elétrico, devido ao fato da distribuição de carga ser positiva, sempre apontando para fora dessa superfície. Está aqui nosso campo elétrico. Certo? Então, quando eu aplico o cálculo do fluxo desse campo, o que a gente tem? Fluxo elétrico é igual a integral em toda a superfície fechada de E escalar ds. A integral é uma soma, então eu posso dividir essa superfície fechada na soma desses 3 fluxos aqui, das duas tampas e da lateral, assim como a gente fez no exercício anterior. E de cara, a única região que me interessa então é a superfície lateral. Então eu posso trocar esse fluxo simplesmente pela integral na superfície lateral de E escalar dA, ou seja, E dA cosseno do ângulo entre os dois, que a gente pode notar claramente que é 0 graus o ângulo entre esses dois vetores. Então você tem que o fluxo do campo elétrico nada mais é do que a integral de E dA. Módulo de E, módulo de A. Ou seja, eu usei justamente um cilindro para me possibilitar que o campo elétrico fosse igual em módulo a todos os pontos nessa superfície, de tal forma que eu posso fazer isso daqui, tirar o campo elétrico para fora da integral. Então, novamente, o que a gente tem aqui é E vezes A. Que A seria esse? Eu estou somando todos os dAs. Novamente, o que eu estou fazendo é somando todos os pedacinhos de A contidas nesse nosso cilindro aqui. Então, quando eu somo todos esses A's que eu calculei, que na verdade é só a área lateral, eu tenho a área lateral do meu cilindro. E qual que seria essa área lateral? Se eu disser que essa altura do cilindro é H e o raio do nosso cilindro é R, ou Rzinho, aqui eu considerei Rão, né? Então eu vou colocar Rão também aqui. Eu estou considerando o cálculo do campo a uma mesma distância que eu calculei aqui. Então a área desse nosso cilindro aqui, esse A, nada mais é do que o comprimento da circunferência aqui, 2πr, vezes a altura do nosso cilindro, 2πr vezes H. Então você tem o campo elétrico, o fluxo do campo elétrico igual a E vezes 2πr
vezes H. Calculei o fluxo, agora eu preciso saber qual que é a carga que está dentro dessa superfície para poder aplicar a lei de Gauss. Então eu preciso calcular a carga envolvida na superfície. Voltando aqui novamente, para aplicar a lei de Gauss, eu preciso calcular o fluxo e preciso calcular a carga que está dentro da superfície. Então, como eu considerei um cilindro com a altura H, o que eu preciso aqui é só a carga que está dentro desse volume. Então eu preciso da carga que está distribuído ao longo dessa mesma altura H. Então, na verdade, aqui voltando às questões de distribuição de carga, eu posso utilizar só grifar aqui, já calculei o fluxo, a segunda parte é calcular a carga envolvida, correto? Que é o que eu estou querendo fazer agora. Então, na verdade, agora eu preciso calcular essa carga utilizando a questão de densidade de carga, que é carga por comprimento. Lembrando que eu tenho uma distribuição uniforme de cargas. Logo, a carga que está distribuída ao longo dessa altura nada mais é do que a minha carga envolvida. E a carga envolvida está distribuída ao longo dessa alturazinha H. Logo, a carga envolvida nada mais é do que lambda vezes H. Carga envolvida, lembrando, é só a carga que está dentro da nossa superfície verde ali. Então, para finalizar, eu sei que fluxo é igual a carga envolvida sobre ε0. Eu tenho que o fluxo está aqui, E 2πrH igual a carga envolvida, lambda H, sobre ε0. Então, reorganizando os termos aqui e isolando o campo elétrico, eu vou ter então que o campo elétrico é 1 sobre 2π ε0 lambda, correto? Aqui eu posso cancelar esses termos aqui. E tem o R aqui, né? Então tem lambda sobre R. Se vocês retornarem ao caso lá, onde a gente fez através da lei de Coulomb, vocês vão ver que o trabalho foi muito maior do que simplesmente obter o fluxo e a carga envolvida e aplicar a lei de Gauss. Então a lei de Gauss nos fornece então uma ferramenta poderosa para a determinação do campo elétrico de alguns sistemas, certo? Para o segundo caso aqui, a gente considerou agora uma linha de carga, vamos considerar agora uma superfície de cargas. Vamos pensar agora que a gente tem uma superfície de carga, ou seja, um plano carregado uniformemente, e eu vou aplicar a lei de Gauss para determinar o campo elétrico desse plano. Então, novamente, agora eu vou estar considerando uma simetria planar, tá aqui, ok? Esse problema a gente calculou também por meio da lei de Coulomb. Deixa eu só exemplificar aqui o que a gente vai fazer. Imagine que você tem aqui então um plano certo? E esse plano aqui é um plano uma superfície muito grande e eu quero determinar o campo bem próximo dessa superfície. Ou seja, é como se estivesse calculando um ponto muito próximo da superfície desse plano. A gente fez esse cálculo aqui utilizando a lei de Coulomb também.
Mas para chegar nesse resultado, a gente teve que primeiro fazer o cálculo do campo elétrico de um anel, depois do anel a gente calcular o campo elétrico de um disco, supondo que o disco é constituído por infinitos anéis, e aí fazer o disco com um raio muito grande, muito maior do que a distância até o plano. Então a gente conseguiu obter esse mesmo resultado fazendo um cálculo, uns 3 cálculos adicionais por meio da lei de Coulomb. A gente vai ver que utilizando a lei de Gauss, a questão é um pouco mais simples. Então imagine que você tem esse plano aqui. Novamente agora você tem uma densidade superficial de carga. Vamos supor que a carga superficial ela é positiva. E aqui eu vou colocar o plano visto de lateral, só para ficar mais simples um pouco a ideia. Então, imagine que você tem aqui esse plano, a largura muito fina, e o que eu estou querendo calcular é o campo muito próximo desse plano. Aqui eu vou exagerar um pouquinho, vou colocar mais em cima um pouco. Mas é como se o plano fosse infinito aqui, correto? Então eu quero calcular o campo elétrico próximo desse plano. Então vamos tirar essas bordinhas aqui só para dar uma noção que o plano ele continua para cá, tá bom? Então eu estou querendo calcular o campo bem próximo desse plano. Então novamente o que a gente vai fazer é semelhante ao que a gente já fez aqui, quando a gente calculou o campo elétrico na superfície de um condutor, certo? Então o que a gente vai fazer eu vou colocar uma superfície gaussiana. Novamente eu vou colocar em forma de um cilindro, porque tem menos regiões para se calcular, certo? E esse cilindro atravessando a nossa região aqui. Vou colocar um cilindro um pouco maior para ficar um pouco mais bonito, vai. Então a superfície gaussiana vai ser um cilindro e esse cilindro está atravessando esse nosso plano, veja bem. Certo? Se eu considerar aqui a vista lateral, seria uma coisa assim, né? Certo? Então, a ideia é a mesma, fiz a minha superfície gaussiana, o que eu preciso fazer agora é aplicar, então, a ideia de fluxo. Então, eu preciso desse elemento de área, que aponta perpendicularmente à superfície, em todos os pontos dessa superfície. Só que a gente já sabe que se a distribuição for positiva, o campo elétrico apontado ele vai ser sempre para fora dessa superfície, então sempre apontando na mesma região. E a diferença para o caso do condutor é que agora eu vou ter o campo elétrico dos dois lados, o que eu não tinha no condutor. Então agora eu tenho um campo elétrico dos dois lados. Se eu trazer para cá, eu vou ter um campo elétrico apontando para cima, um campo elétrico apontando para cima nessa região também, um campo elétrico apontando para baixo aqui. E os elementos de área sempre perpendicular à superfície. Está aqui, está aqui e aqui seria para cá. E aí o que acontece é que o fluxo nessa região lateral é igual a zero devido ao fato que o ângulo entre os dois é 90 graus e o cosseno de 90 vale zero. Eu só preciso me preocupar com o fluxo nas tampas, então. Então, quando eu calculo esse fluxo nessas tampinhas, o que eu vou obter? E escalar dA, certo? Na superfície de cima, vou colocar assim, mais o fluxo na superfície de baixo,
certo? São dois fluxos. Lembrando que aqui a gente desconsiderou esse lado de cá justamente porque eu estava dentro do condutor. Agora aqui não, aqui eu só tenho um plano, então eu vou ter campo elétrico nas duas regiões. Então a única parte que vai ser desconsiderada é essa de cá. Então só para colocar aqui, você tem um campo elétrico aqui, você tem um campo elétrico aqui, você tem um pedacinho de área para cá, tem um pedacinho de área para baixo. Então, esse fluxo elétrico aqui eu posso escrever dessa maneira, onde o cosseno do ângulo entre o vetor, E e DA na parte de cima é zero e na parte de baixo também é zero. E por simetria, essa distância é igual a essa distância e essa área é igual a essa área. Então, na verdade, essas duas integrais resultam no mesmo valor, né? Então, vai ser E dA, cosseno de zero, que é 1, então já posso omitir isso aqui, e dA, cosseno de zero também, que também é 1. Então, na verdade, você vai ter duas vezes E escalar dA, ou módulo de E vezes módulo de A, já que eu desconsiderei o ângulo entre os dois ali, né? Já resolvi o produto escalar, na verdade. Então, o E sai para fora, fica integral de dA, que é o próprio A, onde A é a área dessa superfície aqui, correto? Então eu já calculei o fluxo do campo elétrico. O que me falta agora é calcular agora a nossa carga envolvida, onde a carga envolvida é só a carga que está dentro da nossa superfície verde aqui, ó. Então eu só preciso calcular essa carga envolvida. E essa carga envolvida é a mesma coisa do que a gente já calculou aqui anteriormente, né? Eu utilizo da densidade superficial de carga, isolo então a nossa carga envolvida, eu vou ter novamente que é a densidade de carga vezes a área, ok? Então já simplificamos bastante o nosso problema. Ou seja, quando eu juntar agora essas duas na lei de Gauss, fluxo é igual a carga envolvida sobre ε0, opa, ficou feio demais isso aqui, sobre ε0, o que eu vou ter agora é 2E vezes A igual a sigma vezes A dividido por ε0, que resulta então em E igual a sigma sobre 2ε0, que é o mesmo resultado que a gente obteve através da lei de Coulomb, né? Porém, com muito menos esforço matemático utilizando a lei de Gauss. Certo? Lá você teria que fazer o campo elétrico de um anel, fazer toda aquela integração, depois fazer o campo elétrico de um disco, fazer novamente a integração e supor que o raio do anel é muito maior do que essa distância do ponto onde você quer determinar para o plano. Certo? Então por aqui você consegue calcular muito mais rapidamente. Ok? Bom, como última aplicação, a gente vai ver agora uma aplicação para a superfície esférica agora, ok? Então veja bem. Aplicando a lei de Gauss para uma simetria esférica. Então vamos lá. O que significa isso? Eu quero calcular agora o campo elétrico para uma distribuição de cargas com formato esférico. Veja bem. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, eu vou copiar uma esfera aqui para ficar bonitinha. Tá aqui nossa esfera. Imagine que você tem uma esfera carregada
uniformemente, certo? Aqui na verdade só uma casca esférica, ok? Então ela está oca por dentro. Depois a gente considera uma carga homogênea, joia? Então poderia ser só uma casca esférica ou então poderia ser um condutor esférico, né? Carregado uniformemente, que aí a carga vai para a superfície também e o resultado é o mesmo. Então imagine que toda essa carga, ou essa casca aqui, tenha uma carga Q. Opa! Tem uma carga Q. Opa! Agora foi. Tem uma carga Q distribuída uniformemente nessa superfície. Então a ideia básica é que eu quero calcular o campo elétrico num ponto dentro da superfície e num ponto que esteja fora da superfície, certo? Então vamos calcular o campo elétrico nessas duas regiões. Então para começar, dentro da superfície, então só vou listar aqui, definir algumas grandezas aqui, que é o raio da superfície, certo? E eu quero determinar o campo elétrico nesse ponto dentro da superfície. Então o que eu preciso fazer? Uma superfície passando por esse ponto. Lógico que a minha superfície tem que ter uma simetria esférica, assim como o problema, né? Então dentro da superfície eu estou considerando um ponto que esteja a uma distância R', onde R' é menor do que R', tá certo? Então isso aqui eu estou falando que eu estou dentro da nossa esfera, ok? Então para esse caso aqui é muito simples, porque se você observar que dentro da nossa superfície eu não tenho carga nenhuma distribuída dentro dessa nossa superfície gaussiana, ou seja, a minha carga envolvida ela é igual a zero. Isso faz com que o fluxo, através da lei de Gauss, que é dado por essa expressão, se a carga envolvida é zero, automaticamente o fluxo também é zero. E como o fluxo ele é integral de E escalar dA nessa superfície, isso me faz com que o campo elétrico lá dentro também seja zero. Então, esse aqui saiu simplesmente, saiu rapidamente, né? Que já era esperado, né? A gente supôs essa hipótese lá no início, né? Quando a gente falou que dentro de um condutor, quando você não tem carga em excesso dentro desse condutor, o campo elétrico vale zero, né? Então já está calculado para esse caso. Agora vamos supor que eu queira calcular o campo elétrico fora dessa nossa superfície. Então se eu quero calcular agora o campo elétrico fora da nossa superfície, vou considerar aqui novamente a nossa casquinha esférica, e eu quero calcular o campo elétrico nesse ponto aqui, ó, fora da nossa superfície, que é esse mesmo ponto que a gente tinha colocado ali. Então para isso o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar uma superfície gaussiana fora dessa nossa superfície. Correto? E agora eu preciso calcular o fluxo do campo elétrico nessa superfície. Então, de cara, agora o fluxo não vai ser mais zero, porque você tem carga dentro da nossa superfície gaussiana. Então, se essa carga distribuída ela é positiva, ela vai gerar linhas de campo apontando nessa direção, radialmente. Então, nesse ponto aqui, por exemplo, você teria um campo elétrico, centro da esfera aqui, você teria um campo elétrico apontado nessa direção, certo? E assim por diante. Você pega um campo elétrico aqui, ele vai estar apontando nessa direção, né? Então, se você pega um pedacinho de área dessa nossa esferazinha verde aqui, esse pedacinho de área vai estar apontando nessa direção, correto? Então o que você tem é fluxo elétrico nessa direção, nessa superfície verde,
é E escalar dA. Logo, isso vai me dar simplesmente E dA cosseno de 0 graus. Porque o ângulo entre esses dois vetores é 0. Então, o que você tem aqui, o E pode sair para fora, ficar a integral de dA. Cosseno de 0 é 1. Logo, nós temos E vezes A. Onde A agora, na verdade, é a área de uma esfera, certo? E a gente já sabe calcular, já lembra como é que calcula a área de uma esfera. A gente fez esse mesmo problema aqui quando a gente fez esse mesmo problema para demonstrar a equivalência da lei de Gauss com a lei de Coulomb, tá? Aqui, a área de uma esfera, 4πr², ok? Então, vamos voltar ao nosso problema aqui. Então, eu tenho que a área da esfera, 4πr². Lembra que R agora é essa distância aqui, ó. Eu estou calculando a área da esfera, então é essa distância aqui. E eu estou considerando a região com R maior do que R. Ou seja, eu estou fora da nossa esfera, ok? Nossa esfera ela tem um raio R aqui. Pronto, calculei o fluxo, tá aqui nosso fluxo, e eu preciso saber qual que é a carga que está dentro dessa nossa superfície gaussiana. E logicamente a carga que está dentro ou envolvida pela superfície gaussiana é a carga Q da nossa esfera. Então pronto, já tenho a carga envolvida, já tenho o nosso fluxo elétrico, substitui então na lei de Gauss, que nos diz que, agora estou fazendo de trás para frente aqui, né? O fluxo elétrico é igual a carga envolvida sobre ε0. O fluxo elétrico está ali, E vezes 4πr², igual a carga envolvida, que é Q, sobre ε0. Então, eu isolando o nosso campo elétrico aqui, nós obtemos 1 sobre 4πε0, Q sobre R². Ou seja, um resultado interessante porque ele coincide com o campo elétrico de uma carga pontual, se vocês lembram. Então, para resumir, se você tiver uma casca esférica ou uma esfera condutora, dentro dessa esfera o campo elétrico é 0, de tal forma que a esfera ela blinda o campo elétrico, não tem campo elétrico lá dentro. E fora da nossa esfera, o campo elétrico é o campo elétrico como se fosse uma carga pontual na origem, certo? A uma distância R do ponto onde você quer determinar o campo, certo? Então esse aqui é o campo elétrico de um sistema com simetria esférica, uma casca esférica, certo? Agora, e se não fosse, vou colocar aqui, casca esférica. E se não fosse uma casca, fosse um material homogêneo, uma esfera de plástico, por exemplo? Como é que eu determinaria esse campo elétrico dentro dessa esfera de plástico aqui? Deixa eu ver se eu consigo colorir ela aqui. Aqui. Certo? Imagina que você tem uma esfera homogênea de plástico. Por que eu estou falando de plástico? Porque plástico ele é isolante, né? Então, se eu eletrizar esse plástico aqui, um PVC, por exemplo, toda a carga que eu dou para esse cara, ela vai distribuir uniformemente por todo o material. Poderia ser uniformemente, perdão. Então, vamos imaginar que essa distribuição de carga ela esteja distribuída uniformemente nessa superfície,
certo? Então eu quero calcular agora para esse caso o campo elétrico dentro e o campo elétrico fora dessa nossa superfície, assim como a gente fez anteriormente. O caso mais simples é o campo elétrico fora, porque o campo elétrico de fora, eu traçaria a superfície gaussiana aqui. Lembra que a carga está distribuída de maneira uniforme lá dentro. E aí eu posso usar o mesmo conceito que a gente utilizou na parte de cima aqui. Eu calculo o fluxo elétrico através dessa superfície. Carga positiva gera um campo afastando dela, está distribuída de maneira uniforme. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o mesmo que eu obtive aqui em cima. O ângulo é zero, a distribuição é simétrica, então eu posso resolver a integral da mesma forma que a gente obteve aqui e obter o resultado de E 4π Rzinho ao quadrado. Rzinho, novamente, é a distância do centro até a superfície gaussiana, ok? A distância daqui até aqui é o raio da esfera, joia? Então, veja bem, o fluxo é igual ao fluxo que a gente calculou acima e a carga envolvida também é igual à forma que a gente calculou acima, porque toda a carga da esfera, toda a carga Q da esfera, ela está contida dentro da superfície gaussiana. Então, eu vou obter o mesmo resultado. Então, quando eu calculo junto esses dois caras na lei de Gauss, eu vou ter, obviamente, o mesmo resultado que eu obtive anteriormente, certo? Então, eu obtenho aqui o mesmo resultado que o anterior, certo? Agora, se eu quero calcular o campo elétrico dentro desse nosso material, por exemplo aqui, aí agora a história já muda. O campo elétrico aqui dentro ele não é zero. Por quê? Porque se eu fizer uma superfície gaussiana aqui dentro, veja que agora essa nossa superfície aqui, ela vai estar envolvendo uma certa quantidade de carga. Então, essa quantidade de carga não é zero mais igual era no caso anterior. Então, agora, se a quantidade de carga não é zero, então eu vou ter um certo fluxo elétrico atravessando essa nossa região verde, essa superfície verde, a superfície gaussiana, certo? Então, eu vou proceder da mesma forma. Primeiro, eu vou calcular o fluxo nessa nossa superfície. Esse fluxo, vou colocar uma áreazinha pequenininha aqui, certo? O campo elétrico, vai existir um campo elétrico agora apontando para fora, certo? É como se você pensasse que o campo elétrico é devido só à carga que está lá dentro. Então está aqui o nosso campo elétrico, certo? E aí quando você faz o fluxo elétrico, você vai obter que E escalar dA, o ângulo entre os dois é zero, cosseno de zero é 1. Pela distribuição ser uniforme, qualquer ponto na superfície verde, o campo elétrico tem o mesmo valor, pode sair para fora da integral. Integral de dA vira A, onde A é a superfície esférica aqui, ó, verdinha. Então, na verdade, eu vou ter novamente que o fluxo é E vezes A, que na verdade é E vezes 4π Rzinho ao quadrado. Rzinho, novamente, é porque eu estou calculando a área só dessa nossa superfície verde, ok? A área da nossa esfera, novamente, é Rão, ok? Então, fluxo 4π Rzinho ao quadrado. Então, novamente, eu tenho um fluxo que é da mesma cara desse outro aqui calculado anteriormente. Agora, a carga envolvida vai ser só uma parcela dessa carga total. Veja que eu envolvi só uma certa quantidade de carga. É só a carga contida no volume delimitado por esse raiozinho Rzinho, certo? Agora, como que eu vou fazer para calcular essa densidade de carga, essa carga
elétrica só nessa região aqui. Para isso a gente vai usar a densidade volumétrica de cargas. O que é uma densidade volumétrica de carga? É carga dividido pelo volume, certo? Assim como a densidade superficial de carga, sigma, é carga por unidade de área, aqui, sigma é carga por unidade de área. Aqui eu tenho uma linha de carga, eu tenho então que carga por unidade de comprimento. Nesse nosso caso, eu tenho que a carga está distribuída no volume, certo? Eu tenho uma carga por unidade de volume. Se a distribuição ela é homogênea, significa que essa densidade de carga eu posso calculá-la da seguinte maneira. Eu pego só a carga que está dentro da superfície verde, que no caso é a nossa carga envolvida, e divido só pelo volume dessa nossa superfície verde. O volume de uma superfície esférica ou de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, certo? Se a distribuição ela é uniforme, eu também poderia calcular essa mesma densidade usando a carga total, que é Q, certo? Da nossa esfera, dividido pelo volume total também. Qual que é o volume total? 4/3 de πr ao cubo, certo? Se a distribuição ela é uniforme, essa densidade tem que ser igual a essa. Então, se eu igualo esses dois resultados, eu vou ter que a carga envolvida sobre 4/3 de πr ao cubo tem que ser igual à carga total distribuída em 4/3 de πr ao cubo, certo? A densidade de carga ela é a mesma. Com isso eu posso fazer o quê? Eu posso simplificar, cancelar os 4/3 de π ali e isolar a nossa carga envolvida. Então a nossa carga envolvida agora nada mais é do que Q R ao cubo sobre R ao cubo. Passei esse R para cá. Então veja bem que eu já calculei o fluxo e já calculei a carga envolvida. Logo, o campo elétrico lá dentro eu consigo determinar por meio da lei de Gauss. É só juntar esses dois resultados, veja bem. Então o fluxo do campo elétrico vai ser E 4πr ao quadrado. Tá aqui o fluxo é dado por isso. A carga envolvida eu já tenho, que R ao cubo sobre R ao cubo, isso tudo dividido por ε0, certo? Então, quando você organiza esses termos aqui, o que você vai obter? Você vai obter, aqui eu posso simplificar já desse lado de cá, esse R ao quadrado com esse R ao cubo, vai sobrar 1 aqui. Então, você vai ter que esse 4π junta com o ε0, vocês podem reorganizar aí de maneira mais rápida, se preferirem. Fica que R sobre o raio da esfera ao cubo. Tá aí a expressão para o cálculo do campo elétrico dentro da nossa superfície gaussiana. Dentro da nossa esfera não condutora. Ou seja, à medida que eu vou afastando do centro da esfera, o nosso campo elétrico ele aumenta linearmente com a distância até o centro, que é esse R. Então, lá no centro, quando R vale 0, essa expressão nos mostra que o campo elétrico vale 0, lá no centro. À medida que você vai afastando do centro, o campo vai aumentando linearmente, até chegar na superfície da esfera. Quando chega na superfície da esfera, logicamente, esse campo tem que ser igual ao campo dado por esse aqui, quando você substitui R por R. Então, é o que você observa mesmo.
Se R é igual a R, vai ficar Q sobre R ao quadrado. Se R é igual a R, Q sobre R ao quadrado. Os dois têm que coincidir, obviamente. Então, o campo elétrico, se eu quisesse plotar isso aqui num gráfico... Opa! Só para saber como é que esse campo elétrico varia. Imagine que o raio da esfera R vem até aqui. Se eu quiser plotar isso aqui num gráfico, quando o R vale 0, que eu estou dentro da superfície, o campo elétrico vale 0. Certo? Aqui é a intensidade do campo em função da nossa distância R. Então, quando eu ploto esse cara aqui, dentro do campo da nossa esfera, à medida que eu vou chegando para a superfície, o campo aumenta linearmente, igual está aqui. Da superfície para fora, esse campo ele vai ser dado por essa expressão, ou seja, ele vai cair com o quadrado de R. Então você vai ter uma curva dessa forma aqui, ó, tendendo a 0 para R muito grande. Esse valor aqui é o máximo valor de E, que é o valor de E na superfície da nossa esfera. Joia? Então, para pontos dentro da nossa esfera, o campo elétrico ele aumenta linearmente, dado por essa expressão. Na superfície, ele atinge seu valor máximo. À medida que você afasta da superfície, você está do lado de fora agora, o campo ele diminui com o tamanho, com o comprimento R. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa matéria sobre o capítulo 23 do livro Halliday, correto? Vocês dão uma lida novamente para poder frisar mais e façam as atividades aí relacionadas a esse capítulo, ok? Então esse capítulo fechou aqui. Joia? E aí até a próxima aula, se Deus quiser. Até!